E deu Palmeiras, o Verdão é tricampeão da Libertadores. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os bastidores da vitória por 2-1 contra o Flamengo. Vou contar sobre os desdobramentos, como é que fica o Palmeiras para a próxima temporada e o Flamengo a partir do vice-campeonato e a temporada de 2021, para se esquecer, você não perde nada. Deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado. Vídeo de hoje tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que fez os palmeirenses ficarem ricos. Se você apostou na vitória do Palmeiras, pegou muita grana. Isso porque o Verdão estava recebendo uma cotação superior a R$ 3,50 para cada real apostado. Ou seja, quem apostou R$ 100 na vitória do Palmeiras faturou mais de R$ 350. Ah, coisa importante. Para você continuar apostando na 1xBet e tendo chances de ganhar, vou deixar o link no comentário fixo. Você usando o cupom Nicola, você ainda ganha 100% de bônus no valor do primeiro depósito. E o apostador iniciante que perder na 1xBet ainda fatura ou tem a devolução de até $10. Bora começar falando sobre o jogo. O Palmeiras começou na frente, logo com 6 minutos, o Mike cruzou da direita, o Rafael Veiga bateu de primeira e colocou o Palmeiras em vantagem. O tempo passou, o primeiro tempo muito equilibrado, o Flamengo com enormes dificuldades em entrar na defesa adversária. Veio o segundo tempo, o Renato Gaúcho mexeu no time e o Flamengo melhorou. Tanto que chegou ao gol do empate com o Gabigol, que se tornou o artilheiro da Libertadores da América. Foi o único ponto positivo na tarde e noite em Montevidéu para o torcedor rubro-negro. O jogo foi para prorrogação e o Palmeiras mais organizado defensivamente, sofrendo um pouquinho, mas também criando, chegou ao gol do título com mais uma vez um herói improvável. Como já havia acontecido na temporada de 2020, o autor do gol da vitória e do título foi alguém de quem o torcedor do Palmeiras tem enorme desconfiança. Daverson, que entrou no segundo tempo, assim como no ano passado o Breno Lopes. E você que é palmeirense vai reconhecer agora no momento de euforia que tanto na entrada do Breno Lopes quanto na entrada do Daverson você cornetou, certo? E eu, na condição de comentarista, achei um grande equívoco. Só que o Breno Lopes marcou de cabeça o gol da vitória contra o Santos e o Daverson se aproveitou de uma falha do Andréas Pereira para arrancar, chutar, contar com o desvio do Diego Alves e ver a bola entrando. 2-1 para o Palmeiras, que se torna o maior campeão entre os brasileiros na Libertadores da América, ao lado de São Paulo, Grêmio e Santos. Todos são tricampeões da Libertadores. Verdão fatura com a conquista, somente pelo prêmio na final, 84 milhões de reais. Ainda assegura a classificação pro Mundial de Clubes, que vai ser disputado no mês de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos, e a classificação para a Recopa. O ano de 2021, que corria o risco de ser um ano péssimo, se tornou certamente extremamente alegre para o torcedor alviverde. Até porque essa taça chega num momento extremamente feliz e melhor, contra um adversário contra o qual o Palmeiras tinha péssimo desempenho. Nos últimos 9 jogos eram várias derrotas e nenhuma vitória. Então, o torcedor do Palmeiras vai fechar 2021 de maneira bem bacana. Quem também está de saída e vai ficar bastante feliz é o presidente Maurício Gagliotti. Não considera a administração dele um primor, mas ele acabou colhendo os frutos de seus antecessores e vai deixar o Palmeiras agora, no próximo dia 15 de dezembro, com o status de bicampeão da Libertadores da América. Outra situação curiosa, Anderson Barros. Esse, para mim, não tem um tamanho adequado para trabalhar no Palmeiras, mas ele vai colocar no currículo o bicampeonato da Libertadores, um cara muito discreto, de pouco contato com a imprensa, que se comunica pouco com o torcedor, por consequência, de raras contratações. O perfil do Palmeiras mudou em relação a contratações nos últimos anos, mas as poucas contratações que chegaram acabaram também surtindo efeito. E o Anderson Barros e o Maurício Gagliotti são bicampeões da Libertadores. E a partir de agora, como é que fica o Palmeiras? Bom, algumas definições vão ser tomadas todas pela Leila Pereira. Felipe Melo, renova o contrato ou não? O Felipe entrou nos minutos finais do jogo, não tinha condição de atuar como titular. O volante quer 2 anos de contrato, o Palmeiras tem oferecido apenas 1. Já em relação ao Jailson, o contrato também termina em dezembro e a situação ou a posição da diretoria parece ser de liberar o goleiro veterano de 42 anos de idade. Outras definições, o técnico Abel Ferreira fica ou não fica? O contrato vai até dezembro de 22. A Leila Pereira já deixou bem claro para as pessoas mais próximas que conta com a presença do Abel. Resta saber se o Abel continuará no Verdão. Imagino que até o Mundial de Clubes não há por que sair. Afinal de contas, ele vai ter a oportunidade de fazer do Palmeiras campeão da Libertadores, se você considerar o título de 51 bicampeão mundial. Então, acho que pelo menos até fevereiro a manutenção do Abel Ferreira está garantida. O Verdão ainda precisa resolver a questão da substituição do Edu Dracena, que foi trabalhar no Santos. O
cargo de coordenador de futebol tá vago. Muita gente afirma que o Fernando Praz é o preferido, é o maior cotado para substituir o Dracena. O Anderson Barros fica, o contrato também termina em dezembro. A ideia da Leila Pereira era colocar o João Paulo Sampaio, que é o gerente das categorias de base, como executivo. Mas pode ser até por conta do título que o Anderson Barros ganhe mais alguns meses. São todas novidades que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Quero falar agora sobre o Flamengo derrotado do dia. E certamente viveremos momentos, dias e semanas tensos daqui para frente. Até porque o Flamengo vai terminar a temporada sem nenhuma conquista importante, mesmo tendo um investimento mensal superior a 25 milhões de reais. A folha do Flamengo é 7 milhões de reais mais cara do que a do Palmeiras, 25 milhões por mês para o Flamengo, 18 milhões de reais por mês para o Palmeiras. O rubro-negro foi campeão carioca, foi campeão da Supercopa do Brasil contra o próprio Palmeiras, mas fracassou nos principais títulos. Não venceu a Copa do Brasil, acabou eliminado na semifinal para o Atlético Paranaense. O Campeonato Brasileiro é uma questão de tempo para que se confirme o título do Galo. Distância de 8 pontos a favor do Atlético Mineiro, restando apenas 4 rodadas. E a Libertadores da América, vice-campeonato. Renato Gaúcho, que já era muito cornetado pelo torcedor rubro-negro, não deve iniciar a temporada de 2022 à frente do clube. E o Renato não será a única mudança. Além do seu auxiliar, o Alexandre, que também vai embora, o Flamengo também vai promover outras alterações grandes. Departamento médico, com mudanças significativas. Preparação física, muito cornetada ao longo do ano, também deve sofrer reajustes ou ajustes. O elenco também pode ter alterações. O Bruno Viana será devolvido ao Braga. Se pintar proposta por alguns atletas, o Flamengo vai negociá-los. A renovação de contrato recente de Diego Ribas, Diego Alves e Felipe Luiz certamente também vai render algumas cornetadas a partir de agora. E aí só uma curiosidade importante. Haverá eleição nos próximos dias no Flamengo. Rodolfo Landim é candidato à reeleição. Imaginava-se que ele venceria fácil, até porque conseguiu alguns títulos super importantes em 2019 e em 2020 e transformou o Flamengo, ou deu sequência a um projeto de transformar o Flamengo no clube mais rico da América do Sul. Receita de R$1 bilhão nessa temporada, mesmo em época de pandemia. Mas o quanto essa temporada sem títulos pode emperrar a candidatura dele? Essa resposta assim a gente só vai ter em breve, mas é outro ponto interessante para a gente observar. Contei para vocês que o Palmeiras faturou cerca de 84 milhões de reais, 15 milhões de dólares pelo título, certo? O Flamengo fica com o vice-campeonato com 33 milhões de reais ou 6 milhões de dólares. Esses são os prêmios prometidos pela Conmebol ao campeão e ao vice. Os dois já haviam faturado ao longo de toda a competição outros 42 milhões de reais. Muito dinheiro em caixa, seja para o campeão, seja para o vice. Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito da final. Foi merecido? O que você achou? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Só para arrematar, perdi minha aposta. Vocês devem ter visto nos últimos dias que eu imaginei que não teríamos gols para os dois lados, né? No máximo um dos dois times poderia marcar. Com o gol cedo do Palmeiras, já imaginei que perderia minha aposta. Coloquei 20 mil reais. Mas, pelo menos, fiz bastante gente passar um final de ano bem mais gordo. Fechado? Abraço para todo mundo. Não esquece de deixar like, não esquece de me seguir, compartilhar. Abraço, tchau, tchau.